Boa tarde, primeiro período de Direito. Essa nossa aula é para nós tirarmos as dúvidas sobre a questão do fichamento, né? Eu vou retomar com vocês algumas coisas que eu já vi nas outras videoaulas, mas só para vocês se lembrarem. Não há um tipo único de fichamento, nem há um modelo único. E não é porque chama fichamento que vocês precisam fazer em fichas, tá? Então, nós trabalhamos, eu coloquei para vocês nas videoaulas, nós trabalhamos com 3 tipos básicos de fichamento. O fichamento de citação, que você coloca só a citação. O fichamento de resumo, em que você coloca uma espécie de paráfrase dos trechos que você localiza como mais importantes do texto que você está lendo, tá? E o bibliográfico, que é aquele que tem a citação e o comentário. Eu, pessoalmente, só faço fichamento com citação e comentário. Às vezes, um que eu vou colocar hoje como modelo para vocês, eu começo com um comentário e aí eu coloco a citação. Eu vou colocando tópicos e coloco a citação. Como eu disse a vocês, não há uma norma fixa, não é norma, não há uma formatação fixa para fichamento, tá? Existem algumas normas. Uma delas é que sempre ao início do fichamento, você vai colocar a referência bibliográfica do texto com o qual você está trabalhando. Nas outras videoaulas eu já expliquei detalhadamente para vocês como se monta essa referência. Normalmente a referência já vem no texto. No livro vem uma ficha catalográfica logo no início, né? E quando é artigo, já vem a referência, normalmente no pé de página, tá? Pode acontecer de vir no final do artigo também, vai depender do periódico, né? Enfim, então, o que é importante vocês observarem? O fichamento é um instrumento para você estudar. Então, não adianta eu te dar regras, te impor um tipo de fichamento se você não se sente à vontade com ele, se ele não vai facilitar o teu estudo. O fichamento, ele vai funcionar como uma espécie de arquivo de ideias e de citações a serem usadas em papers, em projetos, em artigos científicos e no TCC também, né? E, posteriormente, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, numa tese de pós-doutorado, enfim, você vai usar isso por muitos anos. Por exemplo, esse que eu vou colocar para vocês, eu fiz há 11 anos. E é um fichamento com o qual eu trabalho até hoje, porque é a minha linha de pesquisa. É trabalhar com o lúdico, a formação do leitor. Então, para mim, esse fichamento é extremamente importante, porque eu não preciso retornar ao livro. Eu vou direto para o que eu destaquei do livro e vejo meus comentários, reavalio, trago novas ideias e posso ir compondo meus projetos, posso ir compondo meus artigos, os papers, capítulo de livro, enfim. O fichamento tem essa função, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela para nós começarmos a ver as primeiras questões, tá? Olhem só, vocês podem observar que aqui eu já começo com a referência bibliográfica. O nome do livro é Homo Ludens. O autor é Johann Huizinga. O que eu faço? Como é que eu componho? É um livro. Como é que eu componho essa referência bibliográfica? Último sobrenome, com todas as letras maiúsculas, vírgula, o nome,
com a primeira inicial maiúscula, ponto. O título do livro, se o livro tiver título e subtítulo, o título do livro, a primeira inicial maiúscula, e o título pode vir em negrito, que é como normalmente eu uso, ou em itálico também, tá? Só a primeira inicial maiúscula. 2 pontos, o subtítulo minúsculo. Alguns periódicos aceitam ou pedem que a primeira letra do subtítulo venha maiúscula. Pela BNT, são todas as letras minúsculas. Ponto. Como esse livro não é brasileiro, então eu preciso colocar o tradutor. Tradução, João Paulo Monteiro. Ponto. A edição, Quinta Ed. Ponto. O local, São Paulo. Eu não preciso colocar o estado. Tá? 2 pontos. A editora, vírgula, o ano. Ponto. Algumas vezes vocês precisam colocar também, ao final, o número de páginas. Isso vai depender da exigência do periódico para o qual vocês vão enviar o texto de vocês. Tá? Então, aqui, como é um fichamento, você não precisa colocar o número de páginas. Se precisasse, você colocaria, por exemplo, 320p. Ponto. Essa é uma coisa importante, gente. Página, nas referências, você não escreve PG, você não escreve PAG e não escreve página. Você escreve P. Ponto, o número da página. Tá? Então, como é que eu começo esse meu fichamento? Eu começo pelos comentários. Nesse caso, isso aqui é uma exceção. Eu estou dando, na outra videoaula, eu mostrei para vocês um fichamento mais tradicional. Primeiro a citação, depois o comentário. Aqui eu estou mostrando um outro tipo de fichamento, em que eu começo com os meus comentários. E aí eu puxo uma citação que tem a ver com os meus comentários. Ela trouxe essas ideias para mim. Tá? Ela foi relevante para mim. Como eu não estou usando a frase toda, o período todo, o parágrafo todo, como é que eu faço? Porque eu não preciso usar tudo, senão eu vou acabar copiando o texto todo. Né? Então, o que eu faço? Aspas, colchete, reticências, colchete e o texto. Se aqui ainda faltasse alguma coisa, eu ia repetir isso, tá? No final. Colchete, reticências, colchete e aspas. Como fechou no ponto final, eu não preciso, é só o ponto final. Aí, como é que eu faço a referência? Como eu já coloquei cá em cima a referência completa, ao final da citação eu abro parênteses, coloco P. ponto. Se for de uma página só aquele número, por exemplo, 3. Mas se a citação que eu quero começou na 3, acabou na 4, como é o caso dessa aqui, eu ponho P. ponto, 3, hífen, 4 e fecho parênteses. Não escrevo E, não escrevo A, é P. ponto, 3, hífen, 4, fecha parênteses. Ok? Tudo direitinho? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Aqui, novamente, eu coloco meu comentário e aí embaixo eu estou colocando a citação que me chamou a atenção. Como é um período completo, é aspas, o período, aspas, entre parênteses, P.8, que é a página, fecha parênteses. Tá? Vocês podem observar que, para facilitar a minha vida, eu coloco comentário de uma cor e a citação de outra. Eu faço isso, inclusive, no caderno. Quando eu vou fazer fichamento no caderno, eu tenho que ter 2, 3 cores de caneta. Por quê? Com uma cor, normalmente o azul ou o preto, eu coloco a citação. Aí eu coloco com outra cor, que pode ser normalmente o vermelho, os meus comentários. Aqui eu fiz o inverso. Né? E quando eu quero, depois que eu releio o meu fichamento todo, eu quero acrescentar alguma coisa, normalmente eu uso caneta verde, para mostrar que já é um raciocínio posterior. Por quê, gente?
Fichamento é para estudo, ok? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? E vou entrar com a continuação da videoaula, ok?